Vou chamar aqui de Abreu. Ah, é o Di Abreu, né? Vou chamar aqui o Di Abreu. Vamos ver. Tô te chamando agora, Di Abreu. Agora foi. Agora sim, aguardando aí um tempão. E aí, Di, como é que tá? Tudo bem. A Como eu gente estava já, comentando. a gente já se falou por aqui. Ainda não, mas hoje pela Não, manhã eu acompanhei sua live. eu pensei que a gente já tivesse falado. Você tá falando de onde? Diretamente do interior do Ceará, de uma cidade chamada Mucambo, na região norte, já na divisa com Piauí. Mucambo tem quantos habitantes? 15 mil, uma cidadezinha pequena. Bacana. Fique à vontade aí, mandar sua pergunta, sua mensagem, porque daqui Pronto. a pouco deve bater a 1 hora. Você é a nossa última participação de hoje. Então, desde já, registrar aqui minha admiração por você, pela bancada do Obrigado. PSOL. Não sou filiado ao partido, sou um simpatizante, mas é um partido que em breve me aguarde de acordo com a conjuntura que a gente vive aqui na região. Em breve eu espero poder contar com vocês. Então, assim, é só para falar, como eu já falei, né? Sou agricultor familiar, sou educador popular, estou em formação de serviço social e tenho acompanhado sempre a bancada do PSOL e é uma grande inspiração que vocês, pelas sementes que vocês semeiam, né? De esperança e de justiça. É só registrar aqui as dificuldades que os jovens de comunidades rurais têm passado por acesso à internet, as dificuldades de ensino. Inclusive, sou agricultor familiar, militante pelos trabalhadores rurais, filiado ao sistema CONTAG. Inclusive, Glauber, falar que nesse momento está acontecendo um Festival Nacional da Juventude Rural de forma conectada, que estaria acontecendo de forma presencial em Brasília, só que infelizmente não é possível. E aí, nesse momento, apesar de tentar aproximar toda essa juventude, dialogar, discutir ações, a gente tem uma grande dificuldade do acesso à internet, né? Infelizmente. Então, é pedir que você, como deputado, eu sei que você já faz uma grande defesa e representação dos trabalhadores, de todas as categorias, que você sempre que puder tenha um olhar também para a agricultura familiar, que o Rio de Janeiro, apesar de a gente olhar como uma cidade turística, como uma cidade urbana, a gente também tem agricultor familiar no Rio, e aí Posso, fortalece todo o Brasil. posso fazer um pedido? Para quem Diga. está entrando aqui agora e que não conhece a diferença dos conceitos, né? Agricultura familiar, latifúndio, né? Grande propriedade média. Se você pudesse dizer para o pessoal o que é a agricultura familiar, o que caracteriza a agricultura familiar em comparação com as outras formas de atividade no campo. Bom, basicamente a agricultura familiar a gente reconhece pela diversidade de plantações que a gente tem nas pequenas propriedades, pelo lado humano que a gente preserva e conserva, pelo empenho com a questão da agroecologia. Como eu já falei, a gente é responsável por 70% da comida das mesas dos brasileiros e das brasileiras, coisa que o agronegócio não produz para as famílias brasileiras, coisa que o agronegócio destrói o meio ambiente, sendo de forma mais detalhada, assim, bem direta. O lado humano, que o agronegócio exclui pessoas, enquanto a agricultura familiar propõe a questão da saúde através da preservação, através da agroecologia, a questão do não uso do agrotóxico, toda assim de forma mais... E principalmente a questão da diversidade que a gente sempre produz, que é o que realmente sustenta a família dos brasileiros, de forma mais direta. E aí é falar que esses agricultores familiares que têm tido uma forte atuação no sentido de organização, também para defender o direito dos trabalhadores, na forma da organização. Também falar, Glauber, que a gente está construindo aqui, tem uma rede de educadores e educadores populares no Ceará, através de formação do movimento sindical rural, que a gente também está construindo campanhas, candidaturas de pessoas que têm a mesma linha de pensamento nossa, inclusive tem candidatos do PSOL. Agora, pela tarde, a gente estava reunido através das plataformas, e aí falar que pela manhã você falou sobre a questão, eu estava falando sobre a questão da escuta que você tem feito. Eu até citei você nessa reunião de como você constrói, de como você tem ouvido, falar que você é uma inspiração, é uma semente nesse Obrigado. Brasil. Aí a Sâmia
o David, toda a bancada do pessoal, também registrar uma admiração que eu tenho também da bancada do pessoal, que é o Fábio Félix, do DF, que também tem sido uma inspiração para todos e todas. Agradecer, Glauber, pela oportunidade de estar falando contigo. Gratidão ao pessoal, gratidão pela linha de pensamento, pensando nos seres humanos, na diversidade que nós temos. E também pedir, apesar de não ser o meu lugar de fala, que sempre tenham um olhar a deputada Áurea, que eu sempre acompanho também, sempre tem uma defesa do povo negro e que também dos nossos povos indígenas, que não é meu lugar de fala, mas que também precisa ter um olhar especial, que é juntamente com todo esse povo que a gente segue na luta, que a gente segue em frente. Agradecer demais toda a bancada do pessoal e saiba que vocês são sementes espalhadas por esse Brasil. Pô, vamos nessa linha, com certeza. Deixa eu te pedir mais uma coisa, mais uns minutinhos que nos restam aqui. Eu agradeço. Você falou do conceito de agricultura familiar, mas você trouxe um outro conceito também, que é do educador popular, né? Se você pudesse explicar para o pessoal o que é um educador popular, né? Pronto. A questão da educação popular, particularmente até ontem pela manhã, a gente estava com o escritor Ranulfo Veloso, que aí ele é um escritor conhecido por um livro que chama-se Trabalho de Base, e ele fala que para começo de conversa, um educador popular, ele nunca é um educador, a gente sempre está em transformação, é um conceito que a gente usa, que a educação popular, ela se realiza e se constitui na prática, no dia a dia. Então, assim, uma das bases é o lado humano, o respeito ao saber do outro, a forma de respeitar os conceitos. Meus pais são agricultores familiares também, e aí a gente sempre valorizando, sendo de forma mais sucinta, os saberes de cada um. Meu pai é agricultor familiar, é analfabeto, infelizmente não teve oportunidade de estudar, e mesmo sendo esse homem que não sabe escrever o alfabeto ou falar outra língua, assinar o nome, ele tem os saberes e a gente sempre valoriza o saber do outro, a construção coletiva. A educação popular, ela é gigantesca, se a gente for falar mais diretamente, é muito valorizar o ser humano e os saberes do outro, e assim a gente constrói muita coisa. A gente tem uma rede por todo o Brasil, construída através do movimento sindical rural. A gente tem tentado plantar essa semente na nossa linha de pensamento, e aí a gente segue pessoas como você, com a sua defesa. E é isso, Glauber. A gente aqui no estado do Ceará, a gente tem uma galera boa também construindo e somando a linha de pensamento aí de vocês. Obrigado demais, viu? Foi muito bom bater esse papo contigo. E vamos ter outras oportunidades aí de poder estar construindo em conjunto. Que bom que a gente teve essa oportunidade aí de trocar. Eu que agradeço. E aí falar como os demais, né? Um grande abraço a você, a Sâmia, que são inspiração, que consigam ter força para a gente continuar enfrentando esse momento tão difícil que o nosso Brasil vive. Gratidão, Glauber, pela escuta. Vamos firmes. Um abração, viu? Gratidão a você. Até mais. Muitíssimo obrigado. Gente, depois aqui da escuta do dia, chegou aí o Brasil. Cadê o Brasil será melhor, né? Com uma foto de um leão. Entrou para agredir a gente aqui. Demonstra o quê? Que a gente está no caminho certo, né? Porque quando entra a turma de extrema-direita aqui para fazer agressão, a gente já sabe que está incomodando a eles. E eles acham que a gente acha ruim, né? Não, a gente não entra na